Bom dia. Oi, Eduardo. Bom dia. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Professora, não achei o seu link. Eu entrei por outro link, tem problema? Então, você tem que entrar na disciplina cadastrada como ensino religioso, não como religião. Aí você depois acessa a aula para poder computar a tua presença, tá? Ensino religioso, não é religião. É porque no início do ano a plataforma estava cadastrada como religião, mas precisou ser feita uma alteração. Aí, para a gente não perder as aulas, foi adicionado o ensino religioso, mas ficou religião lá, com as aulas anteriores. Tá certo. Então eu vou entrar aí, eu vou sair rapidinho e entrar no link certo. Tudo bem. Tá bom? Obrigado. Não precisa. Oi? Eu entro rapidinho no Não, link não certo. precisa. Não, não precisa você entrar, sair da aula e entrar de novo, não. Basta você entrar na aula. Tá, Eu vou acompanhar a leitura por uma aula anterior, mas aí você só entra na aula para computar a sua presença.
porque o link é o mesmo, entendeu? Tá certo. Bom dia, meninos. Bom dia, professora. Alguém quer um café? Você está me ouvindo, professora? Oi, bom dia. Ah, tá. Porque eu pensei que você... O fone que não estava ligado. Não, eu falei bom dia. Alguém quer um café? Hoje teve dose extra de café na cafeteira. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou botar aqui no YouTube o vídeo que eu separei para a gente falar um pouco sobre a questão da ideologia de gênero. E olha que difícil, sabe? Achar um vídeo assim que seja idôneo, que não esteja puxando nem para um lado nem para o outro, um vídeo que seja neutro, né? Alguns vídeos são super tendenciosos, meio complicados. Ih, alguém caiu. Nós somos uma escola confessional católica, né? Mas não estamos aqui como caráter catequético, né? Nós estamos aqui enquanto ensino religioso e principalmente na terceira série do ensino médio para, de forma neutra, falarmos sobre determinados assuntos, principalmente focados naquilo que está ligado a uma possível matéria de Enem, assunto de Enem, né? E para dar, digamos assim, o nome certo para cada boi, né? E entender como é que funciona. Então, como nós estamos falando de ideologias, na semana passada nós falamos sobre as ideologias políticas, sem puxar para uma ou para outra como melhor ou pior, enfim. E nesse caso agora, a gente também vai falar sobre a questão da ideologia de gênero, mas também sem fazer nem aquilo que se chama, por algumas pessoas chamam de ideologia, mas de ideologia, desculpa, de apologia, né? Nem também falar excluindo e de forma preconceituosa, tá bom? Tudo bem? Sim, tudo bem, tranquilo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu souber responder, senão eu vou anotar para pesquisar depois, porque mesmo dentro de uma concepção religiosa, né, falando enquanto católica, esse é um assunto que eu não me aprofundo muito, né? Eu acho que tem vertentes extremamente complicadas dentro da igreja, posicionamentos extremamente fundamentalistas, e
outros que são muito excêntricos, e aí esses dois extremos, eles não me atraem, né? Nem por um lado, nem pelo outro. E aí eu prefiro entender o termo, explicar o termo, mas mesmo enquanto católica, eu não tenho uma posição muito, digamos, assumida mesmo com relação a nem um discurso nem o outro, porque eu acho que um é deturpado e o outro é extremista demais, tá? Mas, assim, enquanto dia a dia, enquanto a questão das leis, a convivência social, aí eu consigo falar um pouco melhor sobre a situação, fazendo mesmo uma leitura daquilo que está escrito, principalmente na nossa Constituição, ok? E aí a gente vai conversando sobre todas essas questões. Deixa eu compartilhar a tela. Acho importante que vocês falem. Se eu estiver falando alguma coisa que é errada, por favor, me corrijam. Aqui é só o link. Está aqui embaixo. Quem quiser acompanhar a leitura, está na aula 17, tá? O texto original. Então, vamos lá. Ideologia de gênero. O termo ideologia de gênero ficou bastante conhecido após discussões sociais sobre o tema. Porém, o tema não é adequado, já que ideologia se remete a um conjunto de ideias ou princípios sobre o assunto. Assim, o termo não abrangeria toda a complexidade necessária para o entendimento do que é gênero, né? Então, a começar pelo termo, é quase que um apelido para falar sobre essa questão da opção sexual. Na escola, vamos lá. Na escola, é importante entender que gênero está relacionado à ideia de como um indivíduo se identifica e se percebe dentro da sociedade, ou seja, o gênero não tem relação com o dualismo homem-mulher. Aí começa a grande discussão, principalmente dentro da escola, né? Como é que é formado? Tá todo mundo correndo no pátio. Aí a professora fala, por exemplo, pré-1, né, que já são maiores. Pré-1 ainda não, mas acho que o pré-2, que já é maiorzinho, né? Pré-2, vamos lá, na fila. Como é que as crianças fazem automaticamente? A professora só falou isso. Pré-2, para fila. Como é que as crianças fazem? Todo mundo sai correndo? Pra ficar reto? Sai correndo, mas faz a fila. Vamos falar assim, né? Na escola padrão, que todo mundo obedece a professora não precisa gritar 3 vezes, a professora só chegou e falou, pré-2, vamos lá, para a fila. Aí, como é que as crianças fazem? Assim, professor, depende. Na minha época, algumas das meninas ficavam na frente, as outras era por ordem de altura. Varia. Então, mais uma fila de menina e uma fila de menino? Sim. Ou Normal, todas as meninas de uma vez, depois, na última menina, começava a dos meninos. a Uma dos atrás da outra. meninos. Mas normalmente as crianças em si já vão uma para cada lado, não é assim?
Positivo, positivo. Isso já mudou um pouco, respeitando a questão da identidade. Mas não dizendo assim, que a criança não tem uma identidade, mas que a gente não, mas muito mais pela questão da equidade, que é diferente da igualdade. A criança, ela é tratada de forma igual, sendo menino ou sendo menina. Então, essa questão das duas filas, eu vou falar de escola, porque aqui a gente está falando de escola, mas a gente fala da maioria das instituições, né? Pode ser um curso de inglês, pode ser um jiu-jitsu, enfim, qualquer lugar, né? Não tem mais não tem mais. Cada vez menos a gente tem visto essa coisa de fila dos meninos e fila das meninas. Mas é uma questão de equidade. Por que as meninas na frente e os meninos para trás? Por que os meninos para trás e as meninas para frente? Não, eles vão formando, e aí até essa palavra mesmo, forma, né? Que leva muito a uma questão de um autoritarismo, um militarismo, né? Então, digamos assim, que a organização em fila, ela respeita a regra do tamanho, que é para quem está na frente e de repente é alto demais, não impeça a visão daquele que está lá atrás e é pequenininho. Então, você faz uma ordem de tamanho simplesmente para favorecer a visão tanto da professora que está ali conduzindo, do responsável que está conduzindo, tanto das crianças que estão organizadas em fila, né? Então, essa questão dos termos, dependendo de quem esteja à frente ali da condição, no momento, pode querer usar um discurso que não é o discurso mais adequado para aquele momento ali. Mas eu não gosto disso. Eu gosto que seja segmentado mesmo. Eu gosto que o meu filho fique na fila dos homens e a minha filha fique na fila das mulheres. Aí a gente começa a pensar assim na questão do discurso. Uma criança de 3, 4 anos, fila dos homens. Aquele menino é um homem? Qual é a concepção de homem? A menina na fila das mulheres. Aquela menina de 2 aninhos, 3 aninhos de idade é uma mulher? Ela entende essa concepção de homem e mulher? Aí vai para uma outra briga. Por que então determinar fila de homem, fila de mulher? Por que determinar azul para os meninos, rosa para as meninas? E aí o pensamento de cada um vai levando a diferentes critérios, né? Aí vou dizer para vocês uma experiência que a minha irmã tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos pequenininhos. O menino tem 3 anos e a menina tem 2 anos. E aí os dois têm uma personalidade assim fortíssima, né? E a minha irmã, em algumas questões, ela acho que ela não vai assistir essa aula mesmo, então não vai poder me xingar. Ela é meio biscoiteira, sabe? Em algumas situações assim.
E aí ela faz algumas coisas porque ela está querendo um biscoito, é só isso. Mas ela faz algumas coisas e de vez em quando ela quebra a cara, sabe? E aí eu dou risada igual o Gabriel tá dando risada agora, é isso mesmo, assim, eu fico só observando, né? Porque eu sou nascida dos anos 80, eu tenho 41 anos, então eu não sou velha, né? Mas assim, comecei a trabalhar muito cedo, fui muito cedo para o mercado de trabalho, comecei a fazer a faculdade muito cedo, então eu já tive assim a oportunidade, né, de escutar muita gente, ver muita gente, enfim, estar em várias situações muito como observadora. E eu gosto muito disso. Eu digo que na faculdade de comunicação eu tive uma matéria chamada antropologia, né? E eu adorava as aulas de antropologia, eu viajava, porque em algumas situações eu me colocava enquanto observadora, né, das coisas que a professora Valdeirês, que era minha professora de antropologia, falava, né? E aí, a minha irmã, ela tem assim, brinquedo para as crianças. Aí, se aniversário da Litinha, né? Aí ela ganhou uma boneca. E o Benjamin quiser brincar com a boneca, ela deixa o Benjamin brincar com a boneca. Tudo bem, acho que eu também deixaria, né? Mas ela incentiva que o Benjamin brinque com a boneca, vai lá tirar foto e posta no Instagram. Isso para mim é biscoito, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Eu pedi biscoito, mas vamos lá. Aí ela disse, outro dia a gente estava falando lá uma situação, e aí a gente estava na sorveteria, foi isso. E aí o Benjamin. Aí o Benjamin pediu, quer a colherzinha para tomar sorvete. A colherzinha, a colherzinha. Aí eu falei assim, qual colherzinha que você quer? Quer a verde? Mas é porque eu sei que ele gosta muito de verde, e o jeito que ele fala verde é muito engraçado. Dei. Aí, na hora de pegar a colherzinha da Lita, eu peguei uma colherzinha vermelha, já no instinto, sabe? No instinto. Peguei a colherzinha vermelha e dei para a Lita. Aí eu falei, Litinha, que cor é essa? Aí ela tem 2 aninhos e ela tem uma dificuldade ainda na fala, tá até fazendo tratamento para isso. E ela falou vermelho de um jeito muito engraçado, né? Aí minha irmã falou: o vermelho é a cor que ela mais fala, porque ela adora um vermelho, né? Aliás, esse negócio de rosa e azul, a Lita parece que já veio pronta, falou assim, né? Já veio pronta. Eu compro algum brinquedo para eles, ela quer sempre o rosa e o vermelho. Eu nunca vi, ela gosta de rosa, de vermelho, de roxo e tal. O Benjamin não tem isso, não. Ele pega qualquer um. Mas ela não, ela vai direto no rosa, ela vai direto no vermelho. Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí eu falei, eu ri, né? Mas observei essa fala. A questão da, da criança ter opção, né? A criança tem uma opção e ela meio que inconformada da menina estar pegando a, aquilo que é rosa, aquilo que é vermelho e se distanciando de como se ela tivesse influenciando a criança. Não sou eu que estou influenciando ela assim, não, tá? Ela já é assim, tipo, já veio pronta, né? Mais ou menos isso que ela quis dizer. E, gente, isso é uma coisa natural. É uma coisa natural. Agora, o mais interessante é respeitar
o desenvolvimento daquela criança. E ponto. Eu penso que o mais importante nesse momento é justamente você respeitar o desenvolvimento daquela criança. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não, professor. Alguma opinião sobre o assunto? Eu não, professora. Podemos continuar? Sim. Mais alguém? Quiser falar, é só abrir o microfone e falar, gente. Tem um pessoal A aqui que está gente. aparecendo sem microfone. Natan, Caio, Rafael. Eu tô sem microfone? Oi, oi, tá me escutando? Ah, então você tá. Ah, então não tá travado. Ok. É porque não estava aparecendo nada aqui. Só queria falar, a gente acaba entrando em umas questões assim complicadas, assim, extremamente sutis, Sim, que fazem a diferença ou não. sim. Muito. Quem está assistindo aí os jogos da Eurocopa, né? Caraca, que discussão que isso está dando. Uns que botam as cores da questão do mês do orgulho, né? Aí, uns que querem defender o racismo, uns que não querem defender nada, aí uns que ajoelham, outros que não ajoelham. Isso aí tem toda a questão da ideologia por trás, né? Mas que complicado. Eu acho que foi ontem. Teve jogo da Alemanha ontem, não teve? Teve. A outra tá lá na sala. A Agatha tá lá na sala, ouvindo a aula. Aí eu falei, teve jogo da Alemanha ontem. Ela tá respondendo lá da sala. Teve, mãe, você estava vendo? Olha só, hein? Como é que é a coisa. Quer entrar no Zoom? Te manda o link. Agora ela está me xingando mentalmente, eu sinto. Então, o capitão da Alemanha que entrou com as cores do arco-íris, né, na braçadeira, na braçadeira de capitão, mas não ajoelharam contra o racismo. E que confusão isso dá. E realmente, essa questão assim, se você se posiciona, é porque você está se posicionando. Se você não se posiciona, é porque você não está se posicionando. Aí é como se você fosse contra aquilo. E ficar neutro, né, dentro de uma situação é como se você tivesse assim em cima do muro. Eu não Ou consigo alguns pensar. representam que você está apoiando também, né? É esse o Exatamente. problema. É, Você não pode falar, ó, eu aceito, mas não quero dar minha opinião. Pronto. Não existe essa possibilidade. Você tem que ou ir a favor ou ir contra e dar sua opinião. Você não pode falar, ó, tá bom, eu aceito, mas eu não quero opinar sobre. Mas ninguém aceita isso. pois é. E eu acho que esse aí é o ponto de discussão. É exatamente esse o ponto de discussão. Ah, eu aceito, mas não me sinto confortável em falar sobre o assunto. Por quê? Porque eu não tenho habilidade suficiente, conhecimento suficiente para levantar uma bandeira, por exemplo. Não é para sair por aí falando asneira, falando besteira, mas é você ter o direito de ficar neutro no assunto, né? Vamos lá. O gênero, de acordo com a... Professora, Oi, pode falar. só uma pontuação. Você falou do jogador da Alemanha que usou a faixa. Os times brasileiros também estão fazendo isso. Estão Essa, usando na Copa essa, América, né? não, time brasileiro, normal. Tipo Ah, Botafogo, sim. Flamengo, Fluminense. Estão usando. Só que eles estão usando no número. Eles pintaram os números, entendeu? Ah, vi. O Vasco pintou a faixa, né? Sim, o Vasco foi o único que pintou a faixa, porque ele tem parte branca. Uhum. Ficou bonita aquela. Achei que não. Eu, de cara, quando olhei ali, não consegui ver o arco-íris.
mas achei muito sutil, assim, né? Mas entendo que pode ser uma questão estética só, mas achei muito sutil. Ah, Eu tudo achei bem. bonito também. Ficou bonito, ficou bonito. O gênero, de acordo com a história, está muito limitado. Conceito está muito limitado, faltou aqui. O conceito de feminino e masculino. Porém, hoje em dia, percebe-se que existem diversos gêneros e que os indivíduos se identificam com o que lhes agrada, com o que lhes fazem se sentir confortáveis com o corpo. Todavia, o que entendemos como gênero está intrinsecamente ligado ao que aprendemos cultural, social e historicamente. Nesse sentido, o gênero seria uma pré-determinação do corpo biológico, não havendo possibilidade de mudança. Porém, estudos hoje contrariam essa ideia. Assim, o gênero estaria ligado ao que o indivíduo deseja, ao que se adeque mais às necessidades do corpo e ao que faz a pessoa se sentir como indivíduo dentro da sociedade. Para dar uma explicação assim muito breve com relação a isso, quando a gente tem, por exemplo, um filme, você tem um filme que você tem o drama, né, os gêneros cinematográficos. Você tem o drama, a comédia, ação, aventura, ficção, terror. Você tem vários nomes para adequar a mensagem do filme à questão de como você classifica. É o primeiro ponto. Aí, quando você fala da questão do gênero humano, você tem dois: o feminino e o masculino. Só que você está dando uma classificação de gênero que é biológica, que não se adequa à questão do gênero dentro daquilo que psicologicamente é possível. E aí, psicologicamente falando, você tem várias outras classificações. Se é que é possível classificar todas as opções que giram em torno da questão psicológica. Consegui falar? Consegui me fazer entender? Sim. E aí, fazendo essa alusão à questão cinematográfica, por exemplo, você ainda tem a possibilidade de pegar gêneros diferentes e usar de forma composta. Isso aqui é uma comédia romântica. Isso aqui é um filme de terror, mas que também tem suspense. Esse aqui é um filme de terror, mas que tem aventura. Você consegue ainda misturar gêneros ali para poder ficar mais próximo. Para quem precisa entender qual é o nicho, entre aspas, assim, quem precisa entender é um nicho, né? Que nicho é aquele? Vai atender a que público, por exemplo? Mas nessa questão da identidade de gênero, e aí eu acho que o termo, né, identidade de gênero, ele vai
classificar muito melhor do que o termo ideologia de gênero. Porque a questão da identidade, a gente vai estudar as possibilidades, né? As possibilidades de fala que existem com relação ao gênero. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não. Eu também não. É um assunto meio complicado de se falar, eu não me meto, não. Só entendo e aceito cada ponto. Eu não me posiciono assim. Como Viu, professor? É complicado. é complicado porque às vezes uma palavra que você fala, se ela é Sai tudo mal errado. interpretada, fica tudo errado, né? Sim. Eu penso assim, eu acho que os direitos eles precisam ser respeitados, tá? Então, eu sou católica. Eu tenho os símbolos da fé católica. Crucifixo, por exemplo. Aí, a Igreja Católica, segundo as suas concepções, as suas regras, os seus dogmas, ela tem lá várias orientações. Ok. É igual eu estava falando agora há pouco com o pessoal do 8º ano sobre a questão do extremismo e do fundamentalismo. Tem lá. Aí, entende-se que o crucifixo é, digamos, o maior símbolo para os católicos. Aí alguém que quer bater de frente com os católicos, por conta daquilo que o catolicismo prega enquanto a questão do gênero, pega lá uma cruz e vai profanar essa cruz fazendo atos obscenos com essa cruz em praça pública. Aí, para mim, perde a razão do protesto. Porque isso vai além de protestar. Isso é um ato de desrespeito, é um ato despudorado. Num ambiente público, você pode ter crianças passando, idosos passando, pessoas que se sentem desrespeitadas, inclusive pessoas que têm a mesma opção que aquela que está fazendo e não se sente respeitada por aquele ato. Sim. Aí eu acho bastante complicado. Então, eu penso que assim, não é bem o que é certo e o que é errado, mas o que é ético e o que é antiético. E quando você começa a cometer ações antiéticas, moralmente, a possibilidade de você ser amoral é muito grande. E aí Também perde você... o conceito, né? Exatamente. Aí você perde a sua O conceito razão. e a razão. Isso. Exatamente. O conceito da Exatamente isso. manifestação que você estava fazendo, você perde o respeito devido a... não esqueci a palavra. Porque o teu objetivo fica deturpado ali. Como é que Sim, é você igual quer uma briga pedir? de manifestação. Se você vai lá para protestar civilizadamente, ok. No momento que saiu a briga, você está perdendo seu direito de manifestar. Exatamente. Porque como é que você quer fazer valer a sua voz desrespeitando a voz do outro? Desrespeitando um símbolo que é do sagrado? É igual manifestação que fecha a rua. Você está tirando totalmente o direito de ir e vir do cidadão, você está desrespeitando todo mundo. Você está perdendo Exatamente. o sentido da sua manifestação. Vai lá Você e ocupar queima aquele o espaço. ônibus. Exatamente.
Você ocupar aquele espaço com você, com a sua pessoa lá, em pé, não vou sair daqui, ninguém me tira, totalmente respeitoso. Mas no momento que você bota um ônibus, um pneu e queima para fechar a rua, você está totalmente respeitando, porque aquele pneu, aquele ônibus, vai ficar ali por 12 horas, até alguém lá tirar. Uma manifestação que ia durar 5 horas. Exatamente. Você para uma rua, dependendo das ruas, você para uma cidade. Fazer isso no centro do Rio, você acaba com uma sexta-feira de quem está voltando do trabalho. Voltando do trabalho, pegar a criança na escola, cuidar da mãe Sim, idosa, exatamente. tomar um remédio, fazer hemodiálise e tantas outras situações. Você tranca tudo. Você tranca todo o direito de ir e vir de qualquer tipo de cidadão. Exatamente. É exatamente isso. Essa questão do direito, né? Exercer o direito. Bem, na próxima semana, a gente já passa para a questão das ideologias filosóficas, tá? As ideologias filosóficas. Aí a gente entra o quê? Na questão do comunismo, a questão do sociologia, questões sociológicas também, né, que estão muito agregadas às questões filosóficas, e depois a gente vai um pouquinho para a questão da diversidade. De repente, eu acho que, como o conteúdo é pequeno, porque vocês vão falar mais sobre isso com. Não é o Rodrigo mais que da sociologia, é a Elis. Exatamente. A Elis. Vocês vão entrar muito mais com ela, né? E A gente ela já falou um pouco. já falaram um pouquinho? Legal. Então, a gente vai ter possibilidade de discutir um pouco, né? Também. Outra coisa aí que. Eu acho que vai ser interessante pelo menos para mim, com o meu ponto de vista, uma segunda professora dando uma segunda opinião, sabe? É Será que eu sou a sério. melhor pessoa? Não, mas você troca ideia, entende? Vai ser melhor. Você vai perceber. Então tá bom. Confio em vocês. Tá certo. Beijo, tchau. Olha só, o vídeo que eu vou botar na plataforma é um vídeo do Drauzio Varela, tá? Vou deixar lá depois para quem quiser assistir. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, professora. Beijo para vocês. Tchau, tchau.